O nosso protagonista, Dae-sung, era apenas uma pessoa normal, mas um dia acabou sendo arrastado para as profundezas do inferno sem qualquer aviso ou contexto. Para sobreviver neste lugar, ele teve que desistir de sua humanidade e assim se tornou forte o suficiente para derrotar o soberano do submundo e retornar à Terra. Esta é a parte 4. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava em uma missão para recuperar sua espada e acaba tendo que enfrentar a Serpente Guardiã. Ao decorrer da batalha, ele acerta um golpe fatal nela, porém Dae-sung comenta que era um padrão bem óbvio para lidar com o tipo dela, não demonstrando surpresa. Ele menciona que se essa chama é o que ele conhece, não vai funcionar com esse padrão óbvio, já que a cabeça dela se regenera. Assim, a serpente avança rapidamente para cima dele, mas Dae-sung consegue detê-la sem dificuldade, observando que estava correto quanto ao local da chama de regeneração. Em seguida, a cobra o engole, porém era isso que ele buscava. Pouco tempo depois, ele sai da boca da serpente com sua espada, comentando que essa arma está sendo desperdiçada com uma criatura sem braços. O sistema informa que ele obteve o item Espada Larga das Chamas, mas os requisitos estão em 50%, então o item não está totalmente funcional. Com isso, habilidades únicas 1, 2 e 3 estão seladas. Dae-sung comenta que, apesar dos requisitos estarem em 50%, isso era o suficiente para lidar com um réptil que nem sequer consegue usar a chama da regeneração. Neste momento, a serpente decide atacá-lo novamente, e em seguida Dae-sung lança o ataque com sua espada, cortando a serpente ao meio sem dificuldade. Após isso, o sistema informa que a missão foi concluída, e como recompensa, ele obtém o sangue da cobra guardiã, e 100% dos requisitos do progresso atual da espada larga das chamas foram concluídos. Em seguida, o sistema avisa que a espada está lhe dando um desafio para ver se ele tem o que é preciso, tendo que suportar todos os desafios durante o tempo necessário. Dae-sung pensa que esse é um passo obrigatório para ter total domínio da Espada das Chamas, o desafio infernal da Grande Chama, onde ele tem que suportar a dor da queimação por 240 horas, ou seja, 10 dias. Ele não morrerá, mas a dor permanecerá. Em seguida, ele segura a espada e pensa que não há motivos para ele passar por esse desafio, então ele se dirige ao Rei das Chamas, questionando se por acaso se tornou um cão que não reconhece seu dono, e pede para acabar com essa contagem enquanto ainda está pedindo com educação, senão irá cortá-lo em pedaços e jogá-lo fora. Após isso, a contagem acaba e o desafio é finalizado. Depois disso, o Rei das Chamas o chama de mestre e pede perdão por só tê-lo reconhecido agora. Dae-sung aceita e comenta que já faz um tempo desde que se encontraram, observando que pelo jeito ele não se rebaixou ao pandemônio. Esse lugar do inferno é onde os mortos se reúnem, sendo um vazio infinito com nada além de escuridão. O Rei das Chamas diz que desde que o mestre morreu só esteve esperando pelo dia em que iria desaparecer deste mundo. Dae-sung pergunta se ele tem ressentimento dele, e o Rei das Chamas nega, dizendo que se for a escolha do mestre, irá aceitar com prazer. A única coisa da qual ele se ressente é o que aconteceu depois que o mestre desapareceu. Dae-sung questiona sobre isso, e o Rei das Chamas fala que um dia seres não identificados romperam as paredes e se libertaram. Eles aproveitaram o momento em que os demônios estavam com seus poderes enfraquecidos devido à falta do monarca e devastaram o inferno. Selar o tempo e espaço do inferno não foi o suficiente para saciá-los. Eles baniram os demônios para o pandemônio e ele só pôde olhar enquanto os demônios sofriam tais abusos. Eles foram engolidos por uma grande cobra branca e com isso ele foi privado de seu ego e obrigado a experimentar a inexistência. E felizmente o mestre o libertou. Após isso, pergunta por que ele retornou a esse lugar. Dae-sung responde dizendo que precisa de sua ajuda e vai saber dos detalhes quando a hora chegar. O Rei das Chamas agradece muito pelo mestre ter vindo lhe procurar. Após isso, Dae-sung mostra a orbe que obteve anteriormente e pergunta se o Rei das Chamas sabe alguma coisa sobre ela. Ele responde que não sabe, mas sente uma energia desconhecida. Dae-sung pergunta o que seria isso, e o Rei das Chamas responde que é o mesmo tipo que sente nos seres não identificados.
Ele também fala que não sabe o que é, mas pede para o mestre tomar cuidado. Daesung comenta que o sistema nunca o sacaneou e nunca é demais ser cauteloso depois de coletar isso. Assim, ele pega essa orbe e em seguida aparece um aviso escrito em partes, onde ele tinha conseguido 2 de 3. Daesung comenta que parece que conseguiu permissão para entrar em algum lugar. Após isso, o sistema pergunta se ele quer sair do Pantheon e Daesung nega. Ele pensa que até agora sempre sai do Pantheon e volta à realidade, mas existem outros itens para pegar, além da Espada das Chamas. Com isso, ele decide sair desta área e retornar ao Pantheon. Do lado de fora, um cara comenta que o vídeo do massacre ainda está viralizando. Outro comenta que é inevitável, pois não foi brincadeira, e pergunta se o líder de time viu. Shanyu confirma e pensa que nem sequer pode dizer que ele é seu amigo. Em seguida, outra pessoa aparece e pergunta se poderia falar com Shanyu por um momento. Shanyu pergunta ao diretor se tinha algo de errado. Pouco tempo depois, o diretor pergunta se Shanyu estava no local na hora que aconteceu e questiona se ele pegou alguma coisa. Shanyu se questiona porque ele estava fazendo essa pergunta, onde achava que fosse seu amigo. Com isso, fala que se tivesse encontrado algo, teria reportado a ele. O diretor diz que é uma pena que não tenha encontrado nada, pois poderiam ter convidado aquele cara para o clã. Shanyu concorda e diz que faltam apenas 7 dias para o teste de licença agora. Em outro lugar, Shin estava treinando no programa de simulação, enfrentando algumas criaturas. No momento em que ela seria atacada, Huang fala que acabaram agora, finalizando o programa de treino, e após isso pede para ela subir para conversarem. Depois disso, Shin comenta que poderia ter feito mais. Huang questiona se ela não estava exagerando, e Shin responde que para alcançar o que deseja, faça isso mesmo que tenha que exagerar, foi ele mesmo que sempre falou isso. Huang fala que estava se referindo a ela estar forçando muito o seu corpo. Shin diz que não está se forçando, pois conhece os limites do seu corpo. Huang questiona se ela conhece melhor que o sistema de inteligência artificial. E diz para ela observar bem, onde à esquerda estão os dados de uma mentalidade normal e ao lado dele está a sua mentalidade medida pela IA, perguntando o que aconteceu. A IA está apontando que o fator de perigo está suprimindo ela, é uma obsessão psicológica. Shin fala que precisa chegar ao top 5, Huang pergunta se ela quer subir de rank e Shin confirma. Huang fala que se ela subir de rank terá muitos portais nos quais poderá entrar, sua renda e fama aumentarão, mas também o perigo aumentará. Shin fala que não está atrás de dinheiro ou fama, ela quer exterminar todos os monstros que existem nesse mundo. Em outro lugar, Seoki vai até uma sala secreta e ao abrir a porta comenta que não esperava que ele aguentasse até esse ponto, onde deveria mudar a instalação de quarentena, especialmente o sistema de ventilação, e pergunta a Jang o que ele acha. Seoki também fala que vê que ele está se alimentando bastante, mas pode comer o quanto quiser e após isso deve descansar bem para que os efeitos se acalmem facilmente. Jang fala que será a estrela do próximo teste de licença, faltando 3 dias para o teste. Em outro lugar, o sistema informa que a missão foi concluída, com isso o processo de implementação está completo. O Rei das Chamas pergunta se o mestre vai voltar agora e Daesung confirma. Com o passar dos dias, chega o dia do teste, onde é informado que houve um aumento de 25% de pessoas despertadas em comparação ao ano anterior. E com o rápido crescimento do número de pessoas despertadas, a competição para o exame de caçadores na primeira metade deste ano aumentou exponencialmente. Por isso, a associação mencionou que mudaria o método de teste a partir deste ano, em preparação para o excesso de candidatos. Em seguida, Seoki e Jang chegam. Um repórter pergunta a Seoki se a pessoa ao seu lado é o novato do clã Rigma que estão enviando. E também pergunta quais ele acha que serão as notas do clã Rigma dessa vez. Outro repórter menciona que, devido às ações desonestas do clã Rigma há 2 anos, ele não pôde participar do teste até esse ano. E pede para dizer quais são suas impressões sobre seu primeiro novato em 2 anos. Seoki pensa que esses repórteres já estão sendo chatos desde a entrada e fala que sente arrependimento pelo acidente há 2 anos.
O repórter pergunta se não é inapropriado usar as palavras acidente e arrependimento, insinuando que ele estava evitando suas responsabilidades. Seok fala que prometem fazer um teste limpo e justo este ano, e assim vai embora. Dentro do prédio, Jang fala que Seok devia ter deixado eles de lado, onde se fosse por ele dizimava aqueles bastardos. Seok responde que é bom que Jang esteja se divertindo, mas não era para ficar muito animado, pois se deixar isso aparecer será problemático para eles. Em seguida, Hwang chega e fala que estava realmente curioso sobre o que é tão problemático. Seok pergunta o que há de errado com sua aparência, disfarçado desse jeito. Hwang responde que é porque esses repórteres são bem agressivos e preferem fazer esse tipo de coisa onde odeia agir falso na frente da câmera, diferente de certas pessoas. Em seguida, Hwang observa Jang e percebe que o fluxo de sua aura é bem estável e não estava transbordando, estando bem refinado, e acredita que Seok fez um ótimo trabalho. Seok fala que o teste ainda nem começou, mas Hwang já está olhando para ele tão explicitamente. Hwang fala que estava preocupado que o novato dele seja arrastado para isso se ele trouxer outro como aquele, assim como aconteceu há 2 anos, e espera que não aconteça novamente. Seok confirma e sai. Em seguida, Jang questiona como esse velho se atreve a olhá-los dessa maneira. Seok fala que entende que ele está se sentindo horrível, mas está mirando no alvo errado, onde deveria mirar naquela garota. Depois de passar por ela, Jang fala que ela se chama Shin, sendo a novata que Sou está dedicando todos os seus recursos, mas diz que mesmo assim ela é apenas um peixinho pequeno. Seok fala que o fato dela ser forte ou fraca não é o que importa, o que realmente importa é que o clã Souls e aquele velho estão dedicando todos os seus esforços nela. Neste momento, Jang percebe o que ele queria dizer e fala que o prazer de derrotá-la seria enorme. Hwang, ao observá-lo, se pergunta que truque Seok vai usar desta vez, mas pensa que seja o que for, não vai funcionar contra Shin. Logo em seguida, Hwang sente uma forte pressão. Ao olhar para o lado, ele vê Daesung, que passa ao seu lado. Após isso, Shin vai até Hwang e pergunta o que estava acontecendo. Hwang estava bastante surpreso, dizendo para Shin ser cuidadosa nesse teste, e ela pergunta o porquê disso. E fala que se for pelos caras da Rigma, diz para não se preocupar, pois não vai baixar sua guarda como ele disse. Porém, Hwang fala que não estava falando deles, estava falando daquele homem que acabou de passar por eles. Após isso, Daesung recebe uma ligação de Shanyu, onde ele se desculpa dizendo que deveria ter ido diretamente a ele, mas estava atrasado por causa de muito trabalho. Daesung fala que está tudo bem e também fala que vai se lembrar de cuidar bem das roupas que deu a ele. Shanyu fala para ele esquecer isso, dizendo que elas vão virar trapos de qualquer maneira. Em seguida, é informado que o exame de licença de caçadores iria começar em 30 minutos. Com isso, pede para todos os candidatos vestirem o equipamento fornecido e se reunirem no salão de teste 3. Shanyu fala que deve estar começando em breve, assim fala para Daesung entrar e não se atrasar, e ligar após acabar. Daesung confirma e desliga. Ao pegar seu equipamento fornecido, Daesung comenta que esse equipamento de proteção parece papel. Dentro do salão de teste, um velho pensa que valeu a pena enviar centenas de ligações e cartas de reclamações e questiona como ousam envergonhá-lo com esse tipo de medição antigo. Especialmente aquele maldito mal educado que tocou na sua cabeça daquele jeito. Com isso, se encontrar ele novamente não vai deixar barato. Logo em seguida, Jang chega e irritado fala para sair do seu caminho. Rapidamente, o velho pensa que deve desistir. Após isso, Daesung chega e pensa que estava começando, e com isso todos os participantes são reunidos. Pouco tempo depois, uma pessoa chega e fala que é um prazer tê-los neste lugar, e diz que será o supervisor. E também fala que desta vez os superiores organizaram 3 andares, e cada um deles possui um cenário diferente com diferentes condições para serem limpos. Em seguida, os competidores começam a comentar que nunca dividiram o portão em partes. Outro pergunta quando vão receber as armas. O supervisor fala que eles não vão receber. Devido a isso, os competidores perguntam como eles vão lutar.
Em seguida, um ser aparece e diz que é o robô que irá ajudá-los, e diz que o teste dessa vez é sobre adaptação. Com isso, eles devem demonstrar suas habilidades independentemente de qualquer coisa. O valor de um caçador não está em seu equipamento, mas na aura de seus corpos, ou seja, querem ver a força verdadeira deles. Assim, fala para apenas lutarem e se adaptarem. E se não houverem dúvidas, vai abrir o portão. Em seguida, o supervisor fala para todos entrarem. Ao entrarem, o primeiro andar seria a floresta chuvosa. Rapidamente, todos começam a reclamar do calor. Na sala de controle, um dos examinadores fala que esses participantes são um desastre. Outro questiona se não é o teste que está muito difícil e diz que talvez todos fracassem logo no começo. Outro fala que talvez não e diz para olharem. E também fala que já imaginava que a novata do clã Souls era impressionante. Shin pensa que precisa manter a cabeça fria e, portanto, reduzir o consumo de energia. Huang pensa que Shin está vindo bem. Outro comenta que a jovem Shin é uma novata incrível, mas acredita que Zhang vai ganhar. Seoki pensa que o velhote deve estar passando vergonha e ao olhar para ele percebe que estava bastante surpreso, mas ao olhar para o monitor vê Daesung, onde ele estava muito calmo. Os outros comentam que ele nem estava suando e também se questionam onde estava o seu escudo de aura, perguntando se a aura desse cara é tão boa assim para ele conseguir esconder. Daesung pensa que bebeu isso só por curiosidade, onde ele tomou uma poção que enquanto o efeito está ativo, ele está livre de todos os efeitos ambientais. Ele pensa que foi a melhor decisão que tomou, mas se descobrirem será eliminado, mas nada é ilegal onde não tem polícia. Em seguida, o robô aparece e fala que todos os participantes entraram. Com isso, agora vai compartilhar as condições de limpeza do primeiro andar. A condição será caçar 20 orcs do pântano. Assim que é iniciado, Daesung rapidamente sai na frente. Devido a isso, os outros também saem correndo. Um deles cai e acaba encontrando uma fonte de água, com isso decide beber, porém ele acaba descobrindo que na verdade era uma armadilha de um monstro, sendo a minhoca grudenta. Ela vive em pântanos e devora desavisados com um muco que se assemelha à água, e assim o participante 94 é eliminado e é ativado o escudo de proteção, e o escudo vai se manter até a equipe médica chegar. Um pouco mais afastado, Daesung estava procurando pelos orcs. No local onde o participante estava sendo retirado, um dos médicos recebe uma mensagem para encontrar o número 104, chamado Daesung. Pouco tempo depois, Daesung acha um e fala que é uma pena, onde teria sido maneiro acertá-lo pelas costas com esse pedregulho. Rapidamente, o orc vai para cima dele, mas nada adianta, Daesung soca a pedra a quebrando em vários pedaços, e assim o orc é dizimado pelos pedregulhos. O cara estava observando tudo e pensa que esse desafiante, quando disseram para encontrar uma pessoa que nunca ouviu antes, pensou que fossem loucos. Mas esse cara definitivamente não fica para trás dos novatos de clãs grandes. Daesung comenta que encontrar e caçar eles um por um é ineficiente e não queria usar sua mana logo de cara, mas não tem escolha. Com isso, usa a habilidade Invocar Espectros das Sombras e ordena para explorarem a floresta. Em outro lugar, em uma caverna, os orcs estavam reunidos e sentem que alguma coisa estava se aproximando. Um deles fala que se querem comer algo gostoso, deviam ter paciência, mas logo em seguida Daesung chega por cima. E comenta que então eles cavaram um túnel, sendo bem irritante, onde foi por isso que não pôde ver nenhum deles. Um dos orcs comenta que a comida entrou neste lugar por conta própria. Em seguida, Daesung começa a contar e percebe que tem cerca de 20 deles, mas se questiona o porquê pareciam que estavam conversando. Como Daesung usou sua habilidade para esconder a espada, ele a trouxe junto disfarçada como um galho. O Rei das Chamas fala que parece que eles o consideram uma presa e pergunta quais são suas ordens. Daesung fala que isso é engraçado e irritado diz para queimar todos eles. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível.
Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!